Céu e Inferno já está estudando. CEAP, Céu e Inferno é mais tudo, né? Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos, Adilane, ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao livro Obras Póstumas, inspirados pelo nosso irmão Allan Kardec. É o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. O item 2. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados aos seus adiantamentos, independente da diversidade dos mundos. Essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. O meio onde ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimentam e as percepções que possui variam ao infinito, enquanto uns não se podem afastar do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas. Os felizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, padece sob a pressão dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que de uma inefável felicidade, portanto, ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nem localizadas. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos ajuda ao Espírito, seu Allan Kardec, que nos ajuda a entender essas grandes obras. Pedimos ao seu altivo, às irmãs queridas, Dona Lourdinha. Pedimos aos espíritos guia desse trabalho, desse estudo, que nos auxilie, que auxilie o nosso irmão a passar, não só para nós presentes, mas para os ouvintes. Pedimos a Jesus e a Deus acima de tudo, que iniciaremos o estudo do livro Obras Póstumas. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá.
nós estamos num capítulo que fala da teoria da beleza, que Allan Kardec escreveu. Era o estudo que se tinha na época. Estudo. Kardec, muito estudioso, pesquisador, ele colocou aqui. O homem que vivia antes do dilúvio, Kardec foi lá no dilúvio para ver o homem que vivia no dilúvio? Não, estudo antropológico. O homem que vivia antes do dilúvio, na companhia dos mastodontes, dos ursos, das cavernas. O que era o mastodonte? Aquele tipo de elefante, feito um elefante, aquele bicho grande, peludo pra caramba. Dos ursos das cavernas e outros grandes mamíferos, hoje desaparecidos, o homem fóssil, olha aqui, fóssil, estudo antropológico. O homem fóssil, numa palavra, tanto tempo negado, foi encontrado afinal, e sua existência é colocada fora de dúvida. Os trabalhos recentes dos geólogos, particularmente os de Boucher e de Peter, não sei o nome, de Philippe, de Leu, permitem-nos agora apreciar os caracteres físicos deste venerável avô do gênero humano. Olha aí, descobriram lá a ossada desses seres tão antigos. Ora, apesar dos contos imaginados pelos poetas sobre a beleza original, apesar do respeito que lhe é devido como a um antigo chefe de nossa raça, a ciência é obrigada a constatar que ele era uma fealdade prodigiosa. Claro, em relação ao que nós estamos hoje aqui. É um homem mais bruto, né? Seu ângulo facial não ultrapassava 70 graus, suas mandíbulas, de um volume considerável, eram armadas de dentes longos e salientes, a testa era comprida, as têmporas achatadas, o nariz esborrachado, as narinas largas. Numa palavra, este pai venerável devia parecer muito mais com o orangotango do que com os seus filhos afastados de hoje. Coitado. Kardec está sendo preconceituoso? Não. Não. E como reencarnacionista, ele sabe que passou por tudo isso. A gente pega os desenhos aí de livros que eles constroem a possível identidade física do homem, né? A gente vê homens peludos, fortes, brutos, claro, tinha que encarar o mastodonte. Era o estudo que tinha na época, a tal ponto que, se não tivesse encontrado perto dele os machados de sílex que ele fabricara, e em alguns casos os animais que traziam ainda os traços dos ferimentos produzidos por essas armas informes, poder-se-ia duvidar do papel importante que ele representava na nossa filiação terrestre. Ele sabia fabricar não somente machados de sílex, mas também clavas e portas de dardos da mesma matéria. A galanteria antediluviana chegava até mesmo a confeccionar braceletes e colares com pedrinhas arredondadas que enfeitavam, nesses tempos recuados, o braço e o pescoço do sexo encantador, que é a mulher, né? Que se tornou muito mais exigente depois, mas como cada um pode constatar. Olha aí. Ele ainda faz uma brincadeira aqui. Então isso aqui é o resultado de pesquisa, de estudo. Era o que se tinha na época. E hoje já se descobriu vidas ainda anterior a essa, né? E eles estão com a tecnologia precisar a data. Kardec não colocou a data aqui, porque não tinha. Não sei o que a esse respeito pensarão as elegantes dos nossos dias, quer dizer, as mulheres hoje, a musa de hoje, né? Tinha as musas lá das cavernas, cujas espáduas cintilam de diamantes. Quanto a mim, confesso, não posso me negar a uma emoção profunda
pensando neste primeiro esforço tentado pelo homem, mal liberado do bruto, para agradar a sua companheira, pobre e nua como ele, no seio de uma natureza inóspita, sobre a qual sua raça deve reinar um dia. Oh, nossos longínquos ancestrais, se já amavam sob suas faces rudimentares, como poderíamos duvidar da sua paternidade diante desse sinal divino de nossa espécie? Olha que beleza, né? De pensamento, que beleza de raciocínio, mostrando a evolução da espécie humana. É, pois, manifesto que estes homens informes são nossos pais, já que nos deixaram traços de sua inteligência e do seu amor, atributos essenciais que nos separam da besta. Podemos, portanto, examinando-os atentamente, despojados dos aluviões que os cobrem, medir com um compasso o progresso físico efetuado pela nossa espécie, desde a aparição na Terra. Ora, este progresso, que há pouco podia ser contestado pelo espírito de sistema e os preconceitos da educação, adquire aqui uma tal evidência que não há mais como não reconhecê-lo e proclamá-lo. Alguns milhares de anos podiam deixar dúvidas, algumas centenas de séculos os dissipam irrevogavelmente. Como somos jovens e recentes em todas as coisas, ignoramos ainda nosso lugar e nosso caminho na imensidade do universo e ousamos negar progressos que, por falta de tempo, não puderam ainda ser suficientemente constatados. Crianças que somos, tenhamos então um pouco de paciência e os séculos, aproximando-nos do objetivo, revelar-nos-ão esplendores que escapam no afastamento aos nossos olhos apenas entreabertos. Olha o que Kardec está dizendo. Nós estamos muito mais próximos desses seres. Nós não estamos tão longe deles assim. São os nossos avós, os nossos ancestrais. Né? Que beleza de raciocínio, está entendendo, Dilane? Então, nós viemos de lá. Lê um pouquinho aí. Mas desde hoje, proclamemos em altas vozes, já que a ciência já nos o permite, o fato capital e consolador do progresso, lento, mas seguro, do nosso tipo físico em direção a esse ideal entrevisto pelos grandes artistas, através das inspirações que os céus lhes envia para nos revelar seus segredos. O ideal não é um produto mentiroso da imaginação, um sonho fugitivo destinado a dar de vez em quando a compensação às nossas misérias. É um objetivo determinado por Deus para nossos aperfeiçoamentos, meta infinita, porque apenas o infinito, em todos os casos, pode satisfazer nosso espírito e oferecer-lhe uma carreira digna dele. Destas observações judiciosas, resulta que a forma dos corpos modificou-se num sentido determinado e, segundo uma lei, à medida que o ser moral desenvolveu-se, que a forma exterior está em relação constante com o instinto e os apetites do ser moral, que quanto mais seus instintos se aproximam da animalidade,
mais a forma igualmente dele se aproxima. Enfim, que à medida que os instintos materiais se depuram e dão lugar aos sentimentos morais, o envoltório exterior, que não está mais destinado à satisfação de necessidades grosseiras, reveste formas cada vez menos pesadas, mais delicadas, em harmonia com a elevação e a delicadeza dos pensamentos. A perfeição da forma é assim a consequência da perfeição do espírito, donde pode-se concluir que o ideal da forma deve ser a que revestem os espíritos no estado de pureza e que revestem os poetas e os verdadeiros artistas, porque penetram pelo pensamento nos mundos superiores. Então ele está dizendo que a beleza física acompanha o desenvolvimento espiritual, que a beleza ideal deve estar lá com os espíritos elevados, mais elevados, com os puros espíritos. E quanto mais o homem se aproxima da natureza animal, mais bruto ele é. Tá? Isso que ele está dizendo aqui. Disse, vai Dilane. Disse há muito tempo que o rosto é o espelho da alma. Esta verdade, tornada axiomática, explica este fato vulgar de que certas fealdades desaparecem sob o reflexo das qualidades morais do espírito e que muito frequentemente prefere-se uma pessoa feia, dotada de eminentes qualidades, aquela que tem apenas beleza prática. É que esta faaldade não consiste senão na irregularidades da forma, porém não exclui a fineza dos traços necessária, a expressão dos sentimentos delicados. O que ele está dizendo? Que os olhos são o espelho da alma, como nós dissemos. No olhar a gente vê a beleza da alma. E muitas dessas almas preferem se esconder num corpo feio. O próprio Chico, botava peruca, que ele não queria chocar as pessoas sem os cabelos na cabeça. Então ele botava o óculos escuro, porque ele tinha um problema sério na sua vista. Agora, que alma bonita, não é? Mas mesmo num corpo cansado, num corpo com dificuldades, nós modernos somos muito mais belos e mais perfeitos do que o homem das cavernas, porque não temos mais aquelas necessidades. Tá? Vamos para o outro parágrafo. Do que precede, pode-se concluir que a beleza real consiste na forma que mais se afasta da animalidade e reflete melhor a superioridade intelectual e moral do espírito, que é o ser principal. O moral, influindo sobre o físico, que ele apropria às suas necessidades físicas e morais, segue-se. Primeiro, que o tipo da beleza consiste na forma mais apropriada à expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais. Segundo, que à medida que o homem se elevar moralmente, seu envoltório aproximará do ideal de beleza, que é a beleza angélica. Ele está dizendo, quanto mais próximo da beleza angélica, quanto mais próximo da angelitude, mais belo é o corpo. Tá? Continua, Adilane. O negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato, mas não é belo no sentido absoluto, porque seus traços grosseiros, seus lábios grossos, acusam a materialidade dos instintos. Eles podem bem exprimir as paixões violentas, mas não poderiam se prestar aos matizes delicados do sentimento e às modulações de um espírito fino. Então vamos lá. Eis por... Não, vamos falar sobre isso aqui é importante.
Ele está dizendo aqui que o negro pode ser belo para o negro como o gato é belo para o gato. Aí as pessoas pegam isso aqui e de algumas pessoas dizem assim, Kardec que ele era racista. preconceituoso, ele era racista. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui era o estudo da época, era o que chegava até ele. Ele não foi a nenhuma tribo da África. Isso, escuta, não atrapalha. Ele não foi a nenhuma tribo da África verificar se era belo ou se era feio. Era o que traziam os livros. E aqui tem uma observação aqui do tradutor. Então, Allan Kardec não tinha preconceito nenhum, nem era racista. Hoje, certamente ele não escreveria isso. Ele não escreveria. Mas você tem que entender. Aqui ele fala o quê? É da expressão que dá o negro, que dá origem rústica, que era origem rude. Rude, lá da África. Isso, é de isso. regiões desérticas, É dali. isso que ele quer dizer. Era isso. Ele não está sendo aqui racista. Mas hoje você tem mais estudos sobre isso. Da mesma forma que ele trouxe ali dos seres primitivos, do homem parecido mais com um orangotango, olha o que ele falou, o homem parecia mais como um orangotango. Era o que se tinha. Era o que se tinha. E você não precisa atualizar nada. Era o que se tinha na época, nos estudos que se tinham. Então, ele continua. Eis porque podemos, sem futuidade, eu creio, nos dizer mais belos que os negros e os hotentotes. Mas talvez seremos também para as gerações futuras aperfeiçoadas o que os hotentotes são com relação a nós. E quem sabe se quando elas encontrarem nossos fósseis não os tomarão por aqueles de alguma variedade de animais. Ele mesmo está se colocando que no futuro a gente vai ser o que é o hotentote hoje para a gente. Eram as tribos mais atrasadas da época. Quer ver? Hoje aqui a gente ainda fala do hotentote. Ó. Tá aqui, ó. Indivíduo dos hotentotes, povo nômade, tá aqui, tá nômada, africano do sul da África, relativo ao hotentote ou à sua língua. Isso foi dado pelos holandeses, esse nome. Era o estudo. Deixa eu ver se tem aqui fotografia. Caramba! A gente tem aqui, ó, as fotografias dos hotentotes. Que não tem uma fotografia grande aqui. Mas bem antigo, bem primitivos, ó. Então ele fez essa relação com a beleza que a gente tem aqui. Não tem nada de preconceituoso. Como ele colocou, tem várias fotografias aqui, mas essas aqui são fotografias mais recentes. Eles estão caçando aqui as fotografias. Então esse era um homem da época. Então não há aqui nenhum sentimento de preconceito
ou de racismo. Nenhum. Para estudo. Dá para se ver aqui. Pensastes bem a fonte primeira. Agora, este artigo, tendo sido lido na Sociedade de Paris, foi objeto de um grande número de comunicações, apresentando todas as mesmas conclusões. Citaremos apenas as duas que se seguem como sendo as mais desenvolvidas. Então, sobre esse tema tem uma comunicação aqui de um espírito. Caraca, ainda vi muito Tem. Dá para se ver. Tem umas fotografias aqui bem estranhas sobre os hotentotes. São os negros mesmo. Eu já vi. Eram fotografias da época. Revista Planeta. Você vê aqui, olha só, olha a fotografia que tem. Aqui, ó. Né? Não são como nós, o mesmo biotipo que nós temos hoje aqui, não é? Mas ainda tem gente parecida isso. Tem muita gente. Tem. Você vai dizer que essa forma que está ali é uma forma bela? Não é. É do nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista. Significa que eu sou preconceituoso? Não. Não é. Então, vamos lá. Aí vamos ver aqui essa mensagem aqui para a gente terminar, da senhora, de um espírito chamado Panfili, né? Em 4 de fevereiro de 1869. Pensastes bem, vai, Dilane. Pensaste bem. A fonte primeira de toda bondade e de toda inteligência. É também a fonte de toda beleza. O amor engendra a perfeição de todas as coisas, e é ele próprio a perfeição. O Espírito é chamado a conquistar esta perfeição, sua essência e seu destino. Ele deve, pelo seu trabalho, aproximar desta inteligência soberana e desta bondade infinita. Deve, portanto, revestir cada vez mais a forma perfeita. Então vamos lá. Que caracteriza os seres perfeitos. O Espírito está dizendo nessa mensagem que o Kardec pensou muito bem, porque o que exterioriza a beleza é o conhecimento e a elevação moral. É o amor. É o amor. É o amor. Então, quando você pega o Chico, que tinha um corpo não tão belo assim, não era um corpo bonito, né? Ele tinha os seus problemas de vista, né? De queda de cabelos, uma opção de coisas que ele dizia: eu não quero chocar as pessoas com isso. Mas olha que alma bonita, que alma bela, por transmitir sentimento de amor. É o que ele está dizendo aqui, ó. Pensastes bem, a fonte primeira de toda bondade e de toda inteligência é também a fonte de toda beleza. A fonte de toda bondade e de toda inteligência. O amor engendra a perfeição de todas as coisas, e é ele próprio a perfeição. O amor Jesus devia ser muito bonito. O Espírito é chamado a conquistar esta perfeição, sua essência e seu destino. Ele deve, pelo seu trabalho, aproximar-se desta inteligência soberana e desta bondade infinita. Deve, portanto, revestir cada vez mais a forma perfeita que caracteriza os seres perfeitos. Então, em mundos mais elevados que a Terra, onde reina o amor, a beleza é outra. A beleza é outra. Alguma pergunta? Se nas vossas sociedades infelizes, nos vossos globos ainda mal equilibrados, a espécie humana está tão distante desta beleza física,
Isso se dá porque a beleza moral está ainda mal desenvolvida. A conexão entre estas duas belezas é um fato certo. Lógico, e cuja alma tem desde aqui a intuição. Com efeito, sabeis todos como é penoso o aspecto de uma encantadora fisionomia desmentida pelo caráter. Se ouvis falar de uma pessoa de mérito reconhecido, vós o revestis logo com os traços mais simpáticos e ficais dolorosamente impressionados com a visão de uma figura que contradiz vossas previsões. Então, o Espírito continua dizendo que o que transmite essa beleza é a elevação moral. Mas que aqui na Terra os corpos ainda são muito pesados por causa da natureza da Terra, dos seres que aqui habitam de modo geral. Somos imperfeitos ainda, a gente se alimenta da carne animal ainda, nós temos ainda apetites animalescos, e quando vem espíritos em missão, que o Chico veio em missão, ele tem que usar o corpo que tem aqui na Terra. Não dá para pegar um corpo melhor do que esse. É o que tem aqui. A gente podia parar por aqui, né? E ver essa carta semana que vem. Essa carta e a outra. O que vocês acham? São duas cartas aqui que não vai dar tempo da gente analisar. Falta mais. Vamos mais um pouco então? Então, o que concluir disso? Senão que... Quer ler, Adilane? Vai. Se nas vossas sociedades... Não, aqui embaixo. O que concluir disso? Posso ler o outro? Já li. Ah, tá. O que conclui disso? Senão que, como qualquer coisa que o futuro guarda de reserva, a alma tem a presença, a presciência da beleza, à medida que a humanidade progride e se aproxima do seu tipo divino. Nunca tireis argumentos contrários a esta afirmação da decadência aparente, onde se encontra a raça mais adiantada deste globo. Sim, é verdade, a espécie parece degenerar, abastardar-se. As enfermidades se abatem sobre vós antes da velhice. A infância mesma sofre de doenças que não pertencem de hábito senão a uma outra idade da vida. Porém, é uma transição. Vossa época é ruim. Ela acaba e ela cria. Ela termina um período doloroso e cria uma época de regeneração física, de avanço moral, de progresso intelectual. A nova raça, da qual já falei, terá mais faculdades, mais recursos aos serviços do Espírito. Ela será maior, mais forte, mais bela. Desde o único, ela se colocará em harmonia com as riquezas da criação que vossa raça indiferente e cansada desdenha ou ignora. Tereis feito grandes coisas por ela. Ela disse se aproveitará e marchará no caminho das descobertas e dos aperfeiçoamentos, com um árduo fervoroso do qual
não conheceis o poder. Com um ardor fervoroso do qual não conheceis o perdão. Então você vê, ele está falando da raça. Hoje você não usa mais raça negra. Quando eu estudava tinha a raça negra, a raça branca, a raça amarela, não era assim? Hoje você não... é a raça humana. Hoje é a raça humana. Você falar raça negra é um termo preconceituoso. Hoje você tem que ter cuidado com tudo que você fala. Agora é a raça humana. Pertencemos à raça humana. Aí eu não sei nem o nome que dá mais. Ao branco, ao negro, como é que dá? Tem um nome que se dá. Branco, negro, indígena. Que pertencemos amarelo. todo. Hã? Não tem nada de moreno. Não tem nada de moreno. Pertencemos à raça humana. Então Kardec se utilizou de termos da época. Então vamos lá, vamos terminar aqui essa carta dela aqui. Mais adiantados também em bondade, vossas descendências farão que não soubestes fazer desta terra desgraçada um mundo feliz, onde o pobre não será nem repelido, nem desprezado, mas socorrido pelas instituições amplas e liberais. A aurora desses pensamentos já chega. O clarão nos chega por momentos. Amigos, eis enfim o dia em que a luz brilhará sobre a terra obscura e miserável, em que a raça será boa e bela, segundo o grau de adiantamento que tiver conquistado, em que o sinal colocado à testa do homem não será mais o da reprovação, mas um sinal de alegria e de esperança. Então, a multidão dos espíritos adiantados virá tomar o lugar entre os colonos desta terra. Eles estarão em maioria e tudo cederá diante deles. A renovação se fará e a face do globo ficará mudada, pois esta raça será grande e poderosa e o momento em que ela vier marcará o início dos tempos felizes. Então ele está prevendo um futuro melhor. Aqui, o Alexandre, a gente está estudando uma teoria, a teoria da beleza física. Então ele colocou aqui o homem das cavernas, pelas escavações encontradas na época. Então ele colocou lá que o homem parecia mais um orangotango. E ele colocou que o homem do futuro, ele vai achar a gente igual um Hotentote. Ele falou que o Hotentote é uma raça inferior, feia. Por que ele colocou isso? Eram os estudos da época. Aí algumas pessoas dizem assim, Kardec era racista. Kardec era racista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês entenderam? Tem uma outra aqui, tem um outro artigo aqui pequeno, mas que a gente fala, que Lavater traz pra gente. Quem foi Lavater? Lavater. Deixa eu ver aqui também. Nossa ignorância é grande, né? Aonde isso? Quem foi Lavater? Essa É uma outra mensagem. Panfilha acabou e começa a outra. A gente vê semana que vem. Juan Gaspar Lavater. Além de pastor, foi filósofo, poeta, teólogo e um entusiasta do magnetismo animal na Suíça. Depois você fala, é considerado o fundador da fisiognomonia, a arte que é a arte de conhecer a personalidade das pessoas através dos traços fisionômicos. Olha aí, era a teoria da época. É o que se tinha para estudar. Como a gente só tem hoje para estudar os astros, o que o telescópio Hubble e o outro aí, o James Webb, tem. Mas daqui a 1000 anos, o que a gente vai ter? Vai ter um outro instrumento que vai fazer com que a gente tenha uma outra visão do universo. Então a gente vê semana que vem o que Lavater diz sobre essa teoria da beleza, né? E que nome estranho, né? Ele foi como é que se dá isso aqui, que vê pelos traços fisionômicos, considerado o fundador da
fisiognomonia. Já ouviram falar nisso? Ele nasceu em 15 de novembro de 1741 e faleceu em 2 de janeiro de 1801, na Suíça. Nasceu em Zurique, na Suíça, e morreu em Zurique, na Suíça. Então eram essas as pesquisas que Kardec tinha para consultar. Querem que eu leia aqui o Lavater rapidinho? Não, é muito grande. Fica para semana que vem. É uma folha grande. Tá aqui, ó, Paris, 4 de fevereiro. Aí ele termina aqui, ó, Lavater. É a teoria dele sobre a beleza dos corpos. Vamos fazer a nossa prece? Só pode fazer. Terminamos, Senhor, o nosso estudo. Agradecemos aos benfeitores aqui presentes, ao nosso irmão altivo, aos guias da nossa casa, pelo apoio, pelo carinho, pela inspiração. Agradecemos ao mestre Kardec. Que seja então em nome do nosso irmão altivo e da direção espiritual do SEAP, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do amor de Jesus Cristo, o nosso mestre maior, e de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja.